Eu vi Santa Teresa chegando nesta casa com a maior delicadeza. E até você era secretário na época, né, que os CRAS estavam funcionando e que aumentaram o número de CRAS, de que essa política de fechar e sucatear os CRAS também afetou a cultura diretamente, né, porque os CRAS eram equipamento de cultura, o Thales trabalhava no CRAS e a gente sabe como que aproximou o acesso. Fecharam 3, né? 3. E essa gestão, fechou 3 CRAS no início da gestão. O primeiro ato de governo da assistência social a primeira gestão medida dele foi fechar 3 CRAS. Beleza, hein? Maravilha. E detalhe, a oficina do CRAS, a oficina do CRAS só funciona, só para fechar, a oficina do CRAS, a única oficina que funciona é a do skate. E ela só está funcionando porque eu levo os meus skates que eu montei do meu bolso para 5, eu tenho 5 skates só, então eu atendo 5 crianças, de 5 em 5 pessoas, vão revezando, é um desespero. Mas enfim, a gente precisa muito de um respaldo, a gente precisa de uma atenção, porque eu acho que skate não é só esporte, ele é muito mais. Eu acredito numa coisa muito firmemente. Eu acho que a marginalidade, eu estava fora de Paz, eu cheguei de novo e quando eu vinha para cá, só no final do ano, eu ouvia todo mundo falando: nossa, Paz tá muito perigoso, tá muito perigoso. Eu falei assim: não, tá nada. Eu ficava, né, achava que era um drama, e eu vi nesse ano que eu tô aqui o quanto Passos está uma cidade perigosa. Eu acredito muito que essa marginalidade, eu acho que todos nós, né, ela cresce à medida que a pessoa não tem perspectiva. É muito difícil você resolver a situação financeira das pessoas, né? Então, agora, você apresentando as opções, então eu acho que não tem outra forma da cultura da educação trabalhar, a não ser trabalhando das periferias para o centro e não do centro para as periferias. Eu acho que esse trabalho social é muito importante, ele é assim, eu acredito muito que a luta pela cultura tem que ser essa, e não de se fazer show. Ela tem que envolver esses meninos que não tem o que fazer. Deixa eu só pegar um gancho, né, no que a Sandra está falando, é que eu estive dos dois lados, né? Quando eu sempre enfatizo que eu acredito muito num projeto cultural, seja na assistência social ou mesmo no departamento de cultura, que pegue a base da criança. Então, quando eu falo que eu estive dos dois lados, foi quando eu dava aula no CRAS de teatro, né? Foi uns 2 anos e meio, quase 3, e onde que eu tinha alunos que tinham uma possibilidade de estar envolvido em outras questões, drogas e outras coisas, né? Mas tinha um projeto que funcionava e as coisas aconteciam. E hoje eu trabalho com o outro lado. Eu trabalho hoje com dependente químico e recuperação. E vários desses alunos hoje são meus pacientes. Então, assim, os projetos acabaram, o que era para poder ter sido, parou, e hoje eu recebo eles lá como pacientes e usuários de drogas. Então, crianças de 12, tem pacientes de 9, de 11, 13, todos eles, a maioria foram meus pacientes, meus alunos de teatro em vários CRAS. Então, quer dizer, é um outro lado da moeda que eu estou vivendo hoje. Porque é melhor tratar. Não, posso mudar? De boa. A Samira que trouxe pra gente o orçamento do Departamento de Cultura 2016. O orçamento foi de R$1.840.000, 840.833 reais. 1.800.000. 1.800.000.
quer dizer uma em coisa também, 251 milhões projetados. Só que aí já está incluso, né? O pagamento, os funcionários, tudo, né? Só que tem uma coisa também, a prefeitura tem muito isso. Às vezes está no orçamento, está na ficha o dinheiro, mas Empenhado, Mas não tem o dinheiro recolhido, né? A educação segura tudo para ela e ela que vai falando assim, ó, cultura, vocês que estão tomando benção, não é verdade? E às vezes está ali na ficha, vamos pôr, a ficha para gastar com viagem, diárias para você fazer curso, essas coisas. Está lá o dinheiro, mas você não pode gastar porque... Então tem muito isso também, né? Sempre. Faz 2 anos que eu estou em Passos, né? E eu acho que assim, o primeiro diagnóstico eu acho que é como não fazer, né? E já está muito claro, né? É só não seguir como que foi essa gestão que a gente enfrentou, né? Que eu acho que a gente já vai dar algum passo. Então, nesse sentido, eu queria jogar um pouco o debate para frente, né? Para a gente não ficar mais remoendo, porque a gente acho que já tem aqui claro que foi ruim essa gestão, que não teve a capacidade, que não teve gestão. A realidade é essa. Eu acho que essa questão da mobilização social, inclusive de participação social, acho que a cultura ela vem até dando exemplo nos últimos anos. Se a gente for pegar as iniciativas que vêm tendo esse protagonismo e o incentivo à participação social, acho que na cultura a gente vem dando exemplo. Eu acho que essa discussão ela não chega aqui totalmente zerada também. Eu acho que a gente já tem 2 anos de conselhos, né? O Conselho de Patrimônio já tem até 8 anos. Então, acho que a participação da sociedade civil ela foi fundamental, né, para a gente chegar hoje numa situação para não estar calamitosa, né? Porque a cultura ela independe, igual você falou no começo, né? Ela sobrevive sem a gestão pública, apesar. Então eu acho que faltou ter uma gestão pública que acompanhasse a sociedade civil nesse processo, né? Então, se a gente já começa aqui com um diálogo da cultura abrindo, eu acho que é um ótimo começo. E eu acho que também a discussão não vai encerrar aqui. Eu acho que também não estamos aqui contemplados com toda a cultura de Passo, não. Falta diversos segmentos, falta diversos agentes. E eu acho que um dos principais caminhos que vai ter que ter essa gestão é a articulação. Vai ter que saber articular em todos os setores, tanto que a sociedade civil, o poder estadual, federal, vai ter que conseguir articular. Para a gente conseguir recurso, para a gente conseguir essa maior participação. E eu acho que a gente devia começar uma gestão fazendo um grande mapeamento da cultura na cidade de Passo, saber quem de fato são esses agentes da cultura e, ao mesmo tempo, já inicia uma campanha de valorização desses agentes, dessa cultura, fazendo vídeo, fazendo foto, com uma campanha nas redes sociais, abrindo um site onde a gente vai estar esse mapeamento. Eu acho que isso no período, né, que a gente fala daquele período de 100 dias, talvez do pontapé inicial de uma gestão, esse mapeamento ele pode ser interessante para até mobilizar, para trazer esses atores que a gente não está reconhecendo nesse momento, que não estão nesses espaços, porque estão muito desacreditados desse processo político, para a gente reencantar essas pessoas para esse processo de novo. Talvez seja um passo. E aí a gente pode terminar esse mapeamento com um seminário, apresentando esse diagnóstico, trazendo gente fora, né, oficinas de formação, né? Eu acho que isso é muito importante. O Maurício já tocou num ponto muito importante também, que eu acho que é o fundo. A gente tem que ter uma política de fomento, assim que a gente vai fazer a política cultural, de fato. Se a gente não tiver uma política de fomento, dificilmente a gente vai valorizar esses trabalhadores da cultura. E o fundo a gente consegue democratizar o acesso também desses agentes aos recursos públicos, para a gente também sair desse processo de balcão, né? Não é só ir lá apresentar, porque também a gente sabe que nessa gestão, mesmo uns projetos às vezes eram contemplados, tirando os que tinham licença, que se abria edital específico, a gente sabia que tinha esse jogo de balcão, e muita gente, por questão de represárias políticas, não era aprovado. Então, se a gente tem um fundo com edital de políticas claras, trazendo pessoas que vão fazer essa curadoria, que são de fora, isentas, a gente rompe com esse processo de assistencialismo e também de balcão, né? De tratar as secretarias como balcão, e assim a gente vai dar um passo para uma questão da política cultural e do acesso a esses produtores a essa política.
E eu acho que aí, para começar, não precisa de muito recurso. E aí eu acho que a gente pode procurar emendas com os deputados, né? Tem várias formas que a gente pode articular para a gente conseguir, né? Igual falou, o fundo empresarial, né? Que possa ser encaminhado. São várias formas que a gente pode encontrar. Eu acho que a outra questão são os espaços públicos, né? Eu acho que nesses 2 anos aqui em Passo, se a gente vê a retomada do Rotary, né? Você vê essa campanha nossa na estação, mesmo sendo uma vez por mês, você já vê que já traz uma nova consciência para a população sobre a cultura da cidade, né? E sobre as coisas que estão conhecendo. E é um espaço de fruição, né? Ali é um espaço, além da questão da fruição da arte, é a fruição de onde que esses artistas vão se encontrarem também, que vão conversar, que vão se articularem, né? É um espaço de formação, de plateia, né? Porque é essa questão do público, porque a gente tem um monopólio, né? De determinados segmentos artísticos, como o sertanejo, né? Então existe esse monopólio, né? As rádios não abrem espaços, né? Então a gente tem essa dificuldade, né? De formação de plateias para outros tipo de arte, outro tipo de cultura. E os espaços culturais, eles são fundamentais, né, nesse sentido. E aí, tanto para essa questão da fruição artística, para a questão da formação, né, para a gente formar novos atores, formar técnicos, né, formar novos músicos, novos artistas, dançarinos, né, temos que pensar na complexidade que envolve esses determinados segmentos, né. Eu acho que a gente tem um plano municipal de cultura para terminar. Talvez esses indicadores são tudo, né, a partir da conferência que a gente tirou, né? Nada que eu estou falando aqui vem de ideia nossa, vem dessas discussões que a gente já vem fazendo, né, nesses 2 anos e também de um processo de política nacional, estadual que já acontece também, né? E nesse sentido, eu acho que o fortalecimento dos conselhos também vai ser fundamental. Eu acho que os conselhos porque vai ser conselhos que vão ter que também criar esse canal de diálogo mais fortemente. Eu acho que também esse canal de diálogo não precisa ser só apenas o conselho. Precisa a gente fortalecer outras instâncias de diálogo também. Mas o conselho ele é fundamental, porque o conselho que ele está dando diretrizes para determinadas políticas culturais, e a gente tem um conselho forte, a gente valoriza o espaço da sociedade civil também dessas instâncias políticas, né? Eu acho que se a gente começasse por aí, a gente ia começar com o pé direito. Então, dentro do nosso plano, né, de 100 dias, nós temos muito isso. A gente quer colocar como protagonismo a retomada do Conselho de Cultura, porque foi, né, nós somos, né, Maurílio, há 2 anos aí capengando, né? Quase boicotado. Vai só eu, Maurílio e Felipe, né, agora. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, porque o Conselho, ele com o fundo, o melhor e maior fomento que nós vamos poder ter, ou assim, para esse ano e para o ano que vem, onde nós vamos poder chegar para o prefeito e falar assim: prefeito, tem como você colocar algum recurso naquele fundo? Exato. Deputados, tem que colocar uma emenda nesse fundo? E aí sim a gente... entendeu? Que seria uma espécie de fomento que tem em São Paulo, que tem no Rio, né? O nosso chama fundo. Vai muito do comprometimento das pessoas, dos servidores públicos também, que colocam dentro do conselho, né? Porque a experiência que nós estamos tendo ali dentro... São quantos membros hoje? 10. São 5 públicos e 5 sociais. E só complementando um ponto, que eu acho que vai de encontro na fala do Marcelo, que eu acho que o Passo acho que tem que assumir um protagonismo regional, né? A gente tem espaços culturais aqui que são referências regionais, né? A Estação Cultura, né, ela é de interesse no mínimo regional, para não dizer estadual, né? Porque tem documentação aqui da região inteira naquele espaço, é a nossa memória, a nossa identidade cultural regional, né? A gente aqui está nessa porta de entrada da Serra da Canastra, recebendo turista inteiro. A gente tem que ter uma política de eventos também. Como que a gente vai atender? Como que vai... Vou supor, o artista tem que ter uma infraestrutura para tocar, para se apresentar, né? Tem que ter festivais, acho que a gente tem que entender um calendário também de evento para atender essa demanda também, né? Para trazer um turismo cultural também. Eu acho que a gente tem essa capacidade de atender essa demanda. Só uma parte aqui, desculpa, mas só porque o Tasso e o Maurílio falaram, outro lance do fundo, eu dei o exemplo da CIP, ajudar a encaminhar essa questão de patrocinadores, empresas que vendem skates estão doidas para achar uma cidade que tem uma política séria e quer patrocinar esse trabalho. Mas no fundo também, mas nos projetos de incentivo à cultura, nós temos empresas e
para desconto de imposto de renda em pessoa física e temos também empresas para isenção, renúncia fiscal no âmbito municipal. Você fala, nossa, mas nós estamos precisando aumentar a arrecadação. Mas isso aumenta a arrecadação. É dinheiro que às vezes o empresário não está sabendo aplicar, ou está com medo, ou está até com problema. Vou falar a palavra aqui que a gente também dirige empresa. Que está com problema até de sonegação, é dinheiro que vai deixar de ser sonegado e vai aplicar numa coisa. Basta a lei municipal estar sendo bem aplicada nesse sentido. Então, nós temos que mostrar para o empresário. A CIP é fundamental. Então, mas nós temos. Então, mas são coisas super difíceis, super burocráticas, não funciona. Nós precisamos de mostrar para o empresário a cultura em outro cenário, entendeu? Por isso que nós precisamos, porque nós estamos sem a cidade hoje não apresenta credibilidade, falando sério, o empresário fala assim, ó, não, eu vou ajudar ali, ao invés de eu pagar o imposto, isso aí é desconto, imposto de renda para ele, isso é descontado, ele está ajudando a cidade, ajudando a cultura, entendeu? Para isso. E assim, começar a fazer essa... E assim, eu acho que a maior indústria Chama, que a cidade pode trazer é o turismo. Eu acho que essa é a maior indústria que nós podemos trazer para Passos. E o nosso prefeito tem uma formatura para ir, coitado. Só uma coisinha. É importantíssimo isso que eu vou falar. Alguns anos atrás teve aqui em Passos Valdez Ludwig, vocês lembram dele? Lembra. Um dos maiores consultores de empresa, inclusive ele era consultor da Globo, né? A CIP apoiou. Valdez Ludwig teve aqui em Passos no CPN, teve aqui no CPN, lotado, né? E eis que ele faz, eu tô arrepiando, eis que ele faz a seguinte pergunta para a plateia: qual é o principal produto de Minas Gerais para exportação? O café, o leite, não sei o que. Ele esperou todo mundo falar, depois falou assim: é o artista. Vocês lembram disso? Está gravado na fita, pode ir lá, vocês vão ver. Aí ele mencionou Milton Nascimento e mencionou... Milton Nascimento não é embaixador cultural na França à toa. Exato. Aí ele falou isso, entendeu? Então, assim, a gente tem isso para ser explorado, né? Gente, então eu queria aqui agradecer a presença do nosso prefeito. E que esta reunião seja a primeira de muitas. Porque eu falei, o mais importante é esse diálogo, a gente conversar, ver de que maneira que nós vamos tratar, acho que é importantíssimo, tem muita coisa para a gente fazer nessa cidade, essa futura gestão, falo que o pessoal está assim, motivado, mesmo a transição, nós já estamos assim, já em ponto crucial de escolher mesmo um secretariado, e vocês podem ter certeza, como eu disse, toda a minha campanha vai ser um secretariado bem técnico e compromissado com a nossa cidade. O mais importante é isso, nós precisamos de boa vontade. Eu acho que se o pessoal estiver motivado, com boa vontade, nós vamos fazer a diferença. Sabemos que vamos encontrar dificuldade tremenda. A economia do país está péssima. Os municípios quebrados, o estado mais quebrado ainda. Semana passada eu estive com... vou falar que é uma pessoa muito igual a Anastasia, para vocês terem ideia. E você sabe quem me disse? Renatinho, nós temos mais um ano de dificuldade nós vamos enfrentar. Mas dias melhores virão. E a gente vê que isso tudo vai acontecer para melhorar, gente. A gente está vivendo aí essa dificuldade tremenda, a economia ruim, mas a tendência é melhorar. Então, acho que tem tudo para dar certo, entendeu? E outra coisa, pessoas nas áreas também para nos ajudar. Eu falo que é tão importante, é tão vergonhoso você passar num restaurante popular da nossa cidade fechado, que tem projeto do governo PT, mercado municipal, é tão bonito isso aí. Meu menino nunca tinha ido em São Paulo. Primeiro, o que eu fiz com ele? Andei de metrô com ele, levei no mercado municipal. Meu menino de 5 anos, ele não tinha ido em São Paulo até, fui levar a menina para fazer o vestibular, levei os dois, levei no mercado municipal e para andar de metrô, para vocês terem ideia. Nós tem tudo para fazer, muitos projetos, usar, e hoje a força política, isso que vai fazer a diferença. Hoje nós temos aí, olha lá aqui, Lucas, nós temos uma representante do governo do estado na nossa cidade, que é a vereadora Dona Cida. Isso é muito importante para a cidade. E eu vou falar um negócio para vocês, o Lucas sabe isso, estou falando de coração. Eu fui um grande defensor
de o PT voltar a ter uma representação na Câmara Municipal. Pergunta a ele, eu estava lá na convenção do partido e falei para eles, se vocês não unirem com os outros partidos, vocês vão ficar mais 4 anos sem ter o representante. E hoje nós temos ela, e nós temos o governo do estado para ajudar. Então vamos correr atrás. Eu estive lá em Belo Horizonte, graças ao deputado Cássio, a facilidade que ele tem hoje com o governo, assim, o diálogo que ele tem, isso nos ajuda muito. Então nós temos tudo para mudar o cenário da nossa cidade. O Renato agora em Brasília, o Odair Cunha, chefe, hoje o Odair Cunha é a pessoa mais importante do governo do estado. E olha, o que esse Odair Cunha fez para a cidade de Passos, nenhum outro deputado fez. É sério, o cara gosta. Para vocês terem ideia, Lucas, eu comentei com você, comentei com o Caju, quando eu cheguei, eu estava ao lado do secretário de Cultura, num jantar com o Ângelo, ao lado. O Odair passou assim, mas estava conversando, tinha já encontrado com o Odair. O Odair bateu nas costas dele e falou assim: ó, nós temos um teatro para construir lá na cidade desse prefeito. Olha só, o Odair falou isso sem eu ter falado com ele antes, isso. Bateu nas costas do Ângelo e falou isso. Ó, nós temos um teatro lá nessa cidade para resolver. Então nós temos, a força política vai fazer a diferença, viu? Ó, agradeço a vocês e o mais importante é isso aqui, vamos encontrar mais vezes, acho que com o diálogo aí nós vamos fazer um planejamento aí, acho que montar um calendário anual de cultura, acho que é fundamental, é importante, tem muita coisa para fazer, devagar nós vamos fazer juntos, tem viu? Um plano para esse primeiro ano de crise, escombro, do jeito que a prefeitura está sendo entregue? Então, eu não posso falar que nós estamos ainda na transição. Auditoria. Não. Auditoria. A auditoria vai ser feita no início do mandato. Vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Isso é compromisso. Agora, eu tenho o meu projeto. A coisa não adianta ficar só na cabeça. Nós vamos ter que ir lá, pedir o respaldo que você falou, né? Maurício falou uma coisa muito importante. Nós precisamos de ter um técnico para projeto dentro para captação de recursos. Isso é fundamental. E o mais importante, ninguém aqui hoje é obrigado a saber fazer projeto, mas daqui 4 anos é obrigação, cada um que está aqui, já saber fazer e correr atrás do seu projeto. Depois primeiro ano, viu, Caju? Hã? Eu acho essa capacitação porque Agora, já é. Quando o Tássio falou, eu achei muito pertinente a sua colocação, quando você disse da questão do mapeamento, dos diagnósticos da cultura, de conhecer esses atores, dos agentes, quem são esses atores. Achei perfeito. Quando você disse do empoderamento dos conselhos, né, e da sociedade civil até, porque conselho forte, governo forte, né? Acho que perfeita essa fala, do conselho, perfeita a fala quando você disse do plano municipal. Acho que perfeito, isso é até fundamental, se uma possível criação de uma secretaria futuramente. Mas eu vou além. Acho que paralelamente você precisaria ter um plano de ação diante desse diagnóstico, diante desse plano, você paralelamente ter um plano de ação, onde diante do diagnóstico você vai ter a realidade do município e fazer um plano de ação paralelamente da cultura, né? Durante, eu acho que seria... eu acho que com o mapeamento a gente vai ter uma ideia melhor das dificuldades que todo mundo enfrenta. Com certeza, esse diagnóstico. Né? Sim. Acho que assim, para complementar essa sua fala, eu acho que seria, não sei se você entendeu o que seria, como sugestão. E ele pode ser elaborado em conjunto. Em conjunto, paralelamente. Atores convidados. Para elaborar o plano de ação da cultura. Mas eu acho que assim, foi feita a conferência, na conferência, né, foram, né, saiu, né, os requisitos e tal, e parou, né, o conselho foi formado nesses 2 anos, tá lá. Você já tinha feito uma essa codificação do conselho é que está precisando, mapeamento. Eu vi
casa com a maior delicadeza.